Bom, após fazer o login no Sentinela com seu usuário e senha, você vai encontrar o sistema Méritos, que vai estar automaticamente disponível para todos os servidores. O servidor comum vai ter acesso somente à opção de inscrição. Os servidores que fazem parte da comissão de apuração terão outras funcionalidades também. Irei apresentar aqui o passo a passo de uma inscrição desde o início. Então você vai clicar aqui em inscrição, efetuar ou validar a inscrição. Aparecerá a tela já com os seus dados, sua matrícula, seu servidor, seu nome de servidor e uma consulta. Aqui, como esse servidor não tem nenhuma inscrição, qualquer filtro que eu coloque não vai aparecer nenhuma inscrição. E essa vai ser a situação da maioria dos servidores neste início do sistema. Mas depois que você tiver outras inscrições, você pode filtrar as inscrições aqui por período eixo, ou pela situação da inscrição, ou mesmo pelo número. Para incluir uma inscrição, a gente clica no botãozinho do mais, padrão das telas dos sistemas do tribunal. E aqui você vai então ser direcionado à primeira parte da inscrição, que são os dados da inscrição. Como dados da inscrição, a única coisa que você vai selecionar é o período eixo, que aqui no caso já vai aparecer o período correspondente à sua lotação. Nesta edição, nós teremos dois eixos gerais, que é o geral administrativo e o geral atividade judiciária. Então, os servidores que forem de unidades judiciais terão o méritos geral atividades judiciárias. Quem não for do administrativo ou alguma outra unidade, como TI, por exemplo, aparecerá esta opção aqui. Então, você seleciona o eixo e clica em inserir. Pronto. Então, os dados iniciais da inscrição já estão incluídos e você agora já pode iniciar o processo de inscrição colocando as demais informações. Então, os dados iniciais da inscrição basicamente são só os dados básicos do servidor. Nome, aqui já foi gerado o número da inscrição, que é a inscrição número 28, consta a data e a hora da inscrição. Créditos, isso aqui é só uma prévia dos créditos, como nós não temos nenhuma atividade ainda deferida e muito menos cadastrada, aqui está vazio. E aqui é a validade dos créditos e o prazo dos benefícios para esta edição aqui do programa. Aqui no caso o programa, que foi o programa Méritos Ano Base 2023, eixo geral, e a situação da inscrição vai aparecer sempre nesse local aqui. Como nós já estamos iniciando, a inscrição sempre vai estar com a situação cadastro em andamento, até que a gente inclua atividades e finalize a inscrição. Então, o próximo passo agora é clicarmos na seção Atividades Declaradas. Será apresentada a tela onde nós cadastramos as atividades. Clicar no botão Adicionar. Aparece então a tela padrão de cadastro de atividade. O primeiro passo aqui então é pesquisar a atividade. Clicando no ícone da lupa, você tem acesso a esta consulta de atividades meritórias que são candidatas no período. E pode filtrar então a lista geral ou por tema ou nome da atividade. Vou pegar aqui, por exemplo, somente atividades judiciárias ou somente capacitações. Pronto, vou cadastrar aqui uma capacitação. Escolhi então a atividade que eu quero, coloco o período, no caso aqui é uma capacitação com a temática gestão do conhecimento, informação e privacidade de dados pessoais de no mínimo 20 horas. Então coloco o período, vou colocar aqui um período exemplo, 10/3/2023 até 30/3/2023. Uma descrição breve do que foi a atividade.
e clica em salvar. Após que clicar em salvar, aparece logo a indicação de quais documentos devem ser informados para a comprovação da atividade. Ressalto que somente após salvar a atividade nós podemos informar os documentos comprobatórios. Então, primeiro clicamos em salvar, para salvar a atividade. Observamos quais são os documentos necessários, no caso aqui, declaração ou certificado do curso oferecido pela ESMAN ou custeado pelo Tribunal de Justiça. E agora sim, posso inserir os documentos comprobatórios clicando no botão adicionar. Se quiser ver novamente qual é o documento necessário, é só passar o mouse aqui em cima do item comprovação e você vai ver quais são os documentos que precisam ser oferecidos ou cadastrados para comprovar essa atividade. Então, clicar no botão adicionar, vou escolher aqui no caso certificado, uma breve descrição do documento, se necessário, e selecionar um arquivo. Vou pegar um arquivo aqui, exemplo. Está aqui já o documento e salvar. Pronto. Então, como para essa atividade basta um documento, ele já foi cadastrado, nós finalizamos o cadastro de uma atividade. Mesmo processo pode ser repetido. Aqui não é mais obrigatório clicar em salvar, mas se clicar não tem problema. O mesmo processo então pode ser repetido para mais outras atividades. Então eu vou cadastrar mais atividades aqui. Novamente, botão adicionar. Observe que após o cadastro, nós temos as opções padrões dos sistemas do tribunal, que é o ícone do lápis para editar. Então eu posso alterar a atividade que eu já cadastrei. O ícone do olho para consultar, somente olhar o que já foi cadastrado. E o ícone da lixeira para excluir. Então aqui ele pede a confirmação. Eu não vou confirmar, mas confirmando, essa atividade seria excluída. Então, mais uma atividade, adicionar. Vou pesquisar novamente a atividade, clicando aqui na lupa. Vou buscar aqui agora o tema cidadania, por exemplo. Então, está aqui. Pegar aqui atuação em audiência pública, data de início, e término. E então salvar. O que precisa para comprovar? Uma declaração reconhecida pela autoridade competente, que ofereceu a audiência, ou que conduziu a audiência no caso. Então, mais uma vez aqui, adicionar. Vou selecionar aqui declaração. Coloco aqui uma breve descrição. Vou selecionar um arquivo. Pronto. Está salvo o documento. E concluída então mais uma atividade cadastrada. Então temos aqui duas atividades. Observem bem nas atividades que depois que você cadastra aparecem os dados principais da mesma, que são data de início e término, a quantidade de créditos que cada atividade que você está cadastrando podem oferecer, se for deferida, a situação, está em andamento o cadastro, e se houver pendência, aparece bem aqui um sim, indicando que há pendência de documento, por exemplo. Vou cadastrar mais uma atividade.
pegar aqui o temática atuações especiais. E aqui data de início e término. Salvar. Para essa atividade, a comprovação é uma declaração ou certificado emitido pela entidade organizadora do evento. Então, nesse caso, eu não vou cadastrar o documento. Vejamos como é que vai ficar. Olha só. Então, essa atividade aqui tem uma pendência de documento. Bom, agora benefícios. Os benefícios, aqui são os benefícios que eu espero alcançar neste programa. Então, clicar no mais, pesquisa. Aqui já aparecem os créditos mínimos necessários para alcançar aquele benefício. Então, vou escolher aqui, por exemplo, folga de serviço. Já está incluído. E vou colocar mais um benefício. Você pode cadastrar mais de um benefício, sendo que apenas um deles será designado. E aí você, ao final, indica a prioridade. Vou já mostrar. Então, vou colocar aqui participação em treinamento. Pronto. Então, digamos que a minha prioridade é a participação em treinamento. Se não der, então a folga em serviço. Então é só mudar aqui a prioridade. Ó. Pronto. Então a participação em treinamento agora está na ordem 1. Então o passo final é finalizar a inscrição. Você clica no botão finalizar a inscrição. O sistema vai fazer uma verificação de pendências. No caso aqui ele detectou que das 3 atividades que você cadastrou, uma está com pendência de documento comprobatório. Confirma a finalização da inscrição. Então, algumas situações de pendência ainda permitem a finalização, outras não. Outras ele vai dizer que você tem que revisar antes de finalizar. Eu vou finalizar aqui mesmo com aquela pendência de documento. Sim. Então, inscrição finalizada. No momento em que a inscrição é finalizada, a situação muda para aguardando apuração. Então, nesse momento, a inscrição já fica disponível para a equipe de apuração fazer as devidas verificações e deferir ou indeferir os detalhes da inscrição. Um detalhe importante é que, mesmo se a inscrição estiver na situação aguardando apuração, o servidor pode alterar a inscrição desde que ela não tenha ainda entrado em apuração. Ou seja, assim que a equipe avaliadora iniciar a apuração, a situação da inscrição vai mudar para em apuração. Então, enquanto ela estiver aguardando, é possível alterar. Vou fazer aqui o teste. Editar, digamos que eu quero colocar um detalhe aqui a mais sobre uma atividade, ou mesmo adicionar um documento, por exemplo, né? Então, salvei e a inscrição voltou para a situação cadastro em andamento. Então, qualquer alteração que o servidor fizer, a situação da inscrição vai voltar para cadastro em andamento. Então, como nós alteramos a inscrição novamente e ela voltou para cadastro em andamento, agora eu vou finalizar então a inscrição. E a minha recomendação a todos os servidores é que finalizem realmente a inscrição
somente quando terminarem todos os cadastramentos, tá? Você tem todo o prazo, fique atento ao prazo de inscrições, e mesmo que você esqueça de finalizar a sua inscrição, quando terminar o prazo, o sistema automaticamente vai finalizar ela. A diferença é que se você finalizar por aqui, você vai ser alertado de possíveis inconsistências que você precisa arrumar. Já se o sistema finalizar automaticamente, você não vai receber esses alertas, ela vai ser finalizada do jeito que você deixou. Então, eu vou finalizar a inscrição. Aqui novamente, ó, tem uma pendência, vou finalizar com essa pendência realmente para mostrar para vocês na próxima fase o tratamento da diligência. Confirmei. Pronto, então a inscrição agora está aguardando apuração e veremos então a seguir o andamento. É o momento em que você vai aguardar, então, finalizar o prazo das inscrições, iniciarem as apurações e aí vai ser tratada a sua inscrição. Bom, então, neste momento, a inscrição já foi avaliada pela equipe de apuração, ou seja, já foi verificada, e eles detectaram que estava faltando um documento numa das atividades. Então, ó, a situação agora está em diligência. Nesse caso, o que você deve fazer como servidor? Então, você vai receber um e-mail avisando, você vai entrar no sistema, vai encontrar essa situação, a sua inscrição vai estar em diligência, então você vem aqui na alteração, nas atividades, e vai ver aqui, ó, qual é a atividade que está em diligência. Então você vai abrir aqui, ó, tá com pendência e está em diligência, e agora você vai verificar aqui, ó, a observação que a equipe avaliadora colocou. Então aqui no caso eles pediram para anexar o documento comprobatório que ficou faltando. Então foi dado uma chance a mais para que você anexe esse documento que você esqueceu. Mas poderia ser também que você anexou um documento incompleto ou inadequado, inválido, né? E eles também estariam dando uma chance para você retificar a situação, ou até para esclarecer alguma dúvida, algum detalhe sobre a atividade ou o documento comprobatório. Então aqui no caso, vamos pegar um documento, anexar aqui um documento, no caso ali seria vamos só voltar aqui para ver o que é necessário, a declaração ou certificado, né? Expedido pela instituição aí, onde foi dada a palestra. Então, vou colocar aqui declaração e vou anexar um documento. Aqui, só para efeito também de teste, eu vou anexar uma imagem. Deixa eu procurar aqui uma imagem. Pronto, aqui é só uma imagem de componente eletrônico. Pronto. Aqui você pode anexar arquivos de vários formatos, mas o ideal é sempre utilizar, de preferência, arquivo PDF ou arquivo de imagem. Apesar que em algumas situações, se necessário, você também pode anexar vídeo, mas há uma limitação de tamanho. Então, já anexei o documento. Se era isso que estava pendente, então, teoricamente foi resolvido, né? Anexei o documento e agora vamos finalizar a inscrição para que sinalize para a equipe avaliadora que nós respondemos à diligência, né? Então, finalizar. Novamente aqui, se nós não finalizarmos, o sistema também faz automaticamente, tá? Mas só que ele não vai dar os alertas aqui para a gente. Então, ó, confirma a finalização. Como ele não deu nenhum alerta, ó, agora é porque então aparentemente está tudo ok. Nós não temos pendência de documento. Eu vou finalizar a inscrição, né?
Aí ela mudou aqui para diligência respondida. A inscrição também ficou com a situação diligência respondida. E novamente nós vamos então aguardar a equipe de apuração verificar novamente a inscrição. E aí provavelmente eles vão deferir ou indeferir a inscrição. Tá?